Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Deus abençoe grandemente sua vida e toda a sua família. Caríssimos irmãos, convido-te a assistir a mais um importante vídeo para a sua santidade. Revelações do Senhor Jesus para Santa Ângela de Foligno sobre a moda escandalosa, a morte repentina e o pecado mortal. Assista até o final, que contém preciosos ensinamentos divinos para a sua santidade. Santa Ângela de Foligno era muito rica, uma mulher mundana, escrava da moda, levava uma vida totalmente mundana. Depois de casada, morreram ao mesmo tempo seu marido e seus filhos. Uma grande dor se apoderou dela. Foi o princípio da sua conversão. Confira uma das revelações do Senhor Jesus. Esta santa recebeu o título de mestra dos teólogos. Jesus transmitiu uma profunda mensagem para ela e serve para nosso tempo, dizendo: quando a morte repentina te arrancar deste mundo, cheio de vaidades e luxos, sem razão, e chegardes à minha presença para ser julgada, vendo o pecado que os homens cometeram ao olhar para o teu corpo escassamente coberto, tu própria ficarás envergonhada. Que pretexto poderás então apresentar-me? Ai de ti, mulher, pelos teus escândalos. Ai de ti, que perdestes o pudor e a vergonha. Por que procedes assim? Por que me crucifixas novamente com os cravos da tua imodéstia? Quando de forma irrespeitosa me recebes na comunhão, quanta amargura sinto ao entrar no teu corpo, que é motivo de tantos pecados nos homens e de mau exemplo para as poucas mulheres, que tu, com desdém e desprezo, chamas antiquadas. Assegura-te que muitas dessas antiquadas estão comigo, enquanto muitas modernas, sem pudor como tu, estão gozando no inferno. Ó mulher, repara em mim, flagelado e coroado de espinhos. Contempla as minhas chagas e as minhas feridas, depois escuta e reflete. Durante a minha vida terrena, vivi como um manso cordeiro, fui ao Calvário, sem abrir a boca. Tratei com a doçura a samaritana, e ela se converteu. Comovi o coração de Maria Madalena, a pecadora, e a fiz predileta e uma santa. Ao cruzar as ruas da Palestina, pronunciava palavras de luz, de paz e de amor. Os meus ensinamentos eram doces como mel. Mas um dia, ao lançar um olhar divino por todos os séculos, vendo como o mal inundava impetuoso e ultrajava os meus templos, pronunciei palavras de fogo. Ai do mundo, por causa dos seus escândalos. Ai de quem escandalizar. Seria melhor que lhe colocasse uma pedra de moinho ao pescoço e o arremessassem ao ar. Estreita é a porta que conduz ao céu, e larga a que leva ao inferno. A maioria elege a última. Está contra as modas indecentes, e não usar. É muito difícil, é necessário muito amor para comigo, para não se deixar arrastar por elas. Reconhecendo humildemente sua culpa, Santa Ângela começou a fazer uma pormenorizada e perfeita confissão de todas as suas culpas, nos mínimos detalhes. Então, para cada detalhe, por mínimo que fosse, Jesus expôs a ela a imensidão do seu sofrimento, dizendo-lhes: minha filha, mesmo que estivesse contaminada por 1000 doenças, mesmo que estivesse morta por 1000 mortes,
Eu poderia curar-te com o remédio do meu sangue, sendo apenas necessário que tu quisesses levar nele a tua alma, esses pecados do teu corpo, que acabasses de me confessar, um a um, mostrando uma verdadeira dor, por teres desagradado a Deus com eles, e os quais incorresses com o lavar, pentear, ungir, pintar, decorar, encaracolar teus cabelos, com o dar vistas, com o envaidecer-te, com a procura da vanglória, e com os quais aparecesses aos olhos do mundo, como uma inimiga de Deus, e merecesses, aos olhos do Pai, o mais profundo lago do inferno, o desprezo eterno e a eterna objeção. Todos esses pecados, minha filha, eu mesmo os redimi com meu vivo sangue e com a penitência mortal da minha paixão. De fato, para descontar a vaidade dos penteados, das pomadas, dos perfumes, com que tornastes bem lúcidas, encaracoladas e triunfantes, as tuas cabeleiras, os meus cabelos foram arrancados, a minha fronte foi transpassada, a minha cabeça foi ferida, chagada, ensopada, em sangue e exposta à chacota sobre uma vil coroa de espinhos. Também, pelos pecados do teu rosto, em que tu própria incorresses, perfumando e maquiando, expondo-os aos olhares impuros dos homens, e sentindo prazer com seus cobiçosos louvores, eu mesmo te dei o remédio da minha dor, uma vez que, em desconto desses pecados, todo o meu rosto foi manchado e desfigurado com sórdidos escarros, e as minhas faces deformadas e inchadas pelas atrozes bofetadas tiveram que passar pelo contato de um pano sujo e humilhante, pelos pecados dos teus olhos, com que tu olhasses para as coisas vãs e nocivas, sentindo tantas vezes deleite, à vista do mal, alardeando ou exibindo contra Deus, senti os meus olhos queimarem-me pelo amargor das lágrimas e pelo acre do sangue, que, escorrendo da minha cabeça, me punha diante de um obscuro e mudo véu, pelos pecados dos teus ouvidos, com que ofendesses a Deus, ouvindo coisas vãs e malignas, e comprazendo-te nelas, eu fiz a maior penitência que se pode imaginar. Ouvi as palavras mais atrozes e objetas, as falsas acusações, as repulsas, os insultos, as maldições, as chacotas, as blasfêmias, a iníqua sentença de morte pronunciada por todo um povo, o pranto chorado por mim na terra, pela minha mãe, por toda a minha abandonada dor, pelos pecados da tua boca e da tua garganta, em que satisfizestes com alimentos saborosos e bebidas excelentes. Tive a boca definhada pela fome, pelo enjoo e pelo ardor, e enfastiado pelo vinagre, pela mirra e pelo fel, pelos pecados da tua língua, sempre disposta para as rejeições, para as calúnias, para as chacotas, para as maledicências, para as maldições, para as blasfêmias, para os perjúrios e para as palavras pecaminosas. Tive eu a minha língua, que não poderia falar senão em verdade, muda e imóvel, perante os falsos juízes e falsos acusadores, e pelos meus próprios carrascos, pelos que me crucificaram, pelos pecados do teu olfato, que sempre me deleitou com flores bem cheirosas e com frescos perfumes. Senti eu o fedor abominável dos escarros e suportei-os na minha própria face, nos olhos
e nas narinas, pelos pecados que fizestes com teu pescoço, agitando-o na ira, na soberba, na sensualidade, e empertigando orgulhosamente contra Deus, tive eu o meu pescoço inteiriçado e curvado para a terra, pelas punhadas e pelas cotoveladas, pelos pecados dos teus ombros e das tuas costas, que tu tens, com falsa docilidade, tantas vezes curvado sobre agradáveis pesos da vaidade, da conveniência, da indiferença, arrastei eu fatigosamente a pesada cruz de todo o meu corpo que sentia, já antecipadamente suspenso. Pelos pecados das tuas mãos e dos teus braços, com os quais tu cometestes tantas ações más, com os quais tocastes tantas coisas impuras e abraçastes tanta carne, as minhas mãos transpassadas por cavilhas duras e aguçadas foram pregadas à cruz e esmagadas e apertadas pelas grossas cabeças dos cravos. Tiveram que suster o peso, desamparado de todo o meu corpo, pelos pecados do teu coração, tantas vezes agitado pela ira, pela inveja, pela maldade, pelo amor impuro, pelas objetas concupiscências, pelas ambições, o meu coração e o meu peito transpassados por uma agudíssima lança, derramaram abundante remédio para curar todas as paixões do coração humano, ou seja, a água para extinguir o ardor das abjetas concupiscências e amores doentios, e o sangue para acalmar as iras, as maldades e os rancores, pelos pecados dos teus pés, com os quais dançastes perdida e sensualmente te balançastes, nesse teu andar peneirante e impensadamente vagueastes, afastando-te do reto caminho e da meta. Eu tive os meus pés, não ligados por tortuosa corda, mas transpassados e cravados no madeiro da cruz, e em vez dos teus sapatinhos de bico e perfurados, os meus pés foram cobertos pela vermelha rede que sobre eles fazia o sangue descendo a riachos das minhas feridas abertas, pelos pecados de todo o teu corpo, com que tão voluntariamente te entregasses a luxos molengos, ao sono, ao ócio. Eu fui horrivelmente flagelado, estendido e ritesado na cruz, como uma pele, cravado no madeiro e tão apertadamente, que senti em todo o meu corpo a sua áspera dureza, enquanto um verdadeiro banho de sangue vertia dos meus membros até a terra, e assim estive entregue a um atrocíssimo tormento, até que, morto por cruéis carnífices, exalei o meu poderoso espírito pelos pecados que tu cometestes, e enfeitando-te com vestidos, modasse adornos supérfluos, vãos, estranhos e mesmo ridículos. Eu fui colocado na cruz, nu, tal como nasci da Virgem. Estive ao vento, ao frio, ao ar que me rodeava de todas as partes, estirado e exposto aos olhares dos homens e das mulheres, lá bem no alto, a fim de que melhor me vissem, e mais fosse escarnecido, e mais sofresse as lancitadas da vergonha, pelos pecados que cometestes, adquirindo mais as tuas riquezas, estimando-as e retendo-as mal, e esbanjando-as ainda pior. Eu fui tão pobre que não só tive nem palácio, nem casa, nem simples tenda onde pode nascer ou viver, mas nem sequer, quando morto, tive um túmulo onde me pudesse colocar. E se a piedade não tivesse movido um homem na terra a compadecer-se da minha miséria
e a depositar os meus despojos no seu sepulcro, os ossos do meu corpo teriam sido abandonados aos cães e às aves de rapina. Mas minha pobreza foi ainda para além de tudo isso. Dei o meu sangue e a minha vida, até a última gota, até o último suspiro, aos desprotegidos e aos pecadores, e tanto em vida como na morte, tão pobre quis ser e permanecer, que não conservei para mim parte alguma de mim mesmo. Esse foi mais um importante vídeo para sua santidade, tirado dos escritos de Santa Ângela. O que vocês acharam desse vídeo? Deixem aqui o seu comentário. A paz de Cristo esteja com todos vocês.